O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés nos foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito, o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta Santa Missa, nós concluímos a última missa do ano de 2024. Hoje à noite, já na missa de Santa Maria, Mãe de Deus, já será a primeira missa do ano novo. Então esta é a última missa do ano de 2024 e nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito desta realidade do tempo. O tempo que passa e que não volta. Terminou, né? Estamos às portas do término. Terminou o ano de 2024. Se vivemos bem, glória a Deus. Se vivemos mal, ele não volta mais. Terminou o ano de 2024. O tempo, essa realidade implacável, isto é, a passagem, a fluidez do tempo, o tempo que escorre por entre os nossos dedos e nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre esta realidade, a transitoriedade, a fugacidade, isto é, o tempo que passou, e se ele foi bem aproveitado, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, se nós fizemos o bem, se nós não nos cansamos de fazer o bem a todos, mas como o próprio São Paulo vai dizer,
principalmente aos irmãos na fé. Mas, se nós fizemos o bem, nós aproveitamos este tempo, este ano que Deus nos deu, e que não sabemos se teremos um outro ano à nossa disposição. Se eu estarei vivo para mais um ano, para que eu possa fazer o bem, para que eu possa amar a Deus, para que eu possa crescer na caridade. Porque nós temos para crescer na caridade este tempo que nos é dado. Depois que nós morrermos, não cresceremos mais na caridade. Se estivermos no grau que pelo menos estejamos na caridade, que se estivermos fora dela, perderemos Deus por toda a eternidade. E no grau de caridade que nos encontrarmos, permaneceremos. Então vamos lá, né? Vamos olhando para o ano que passou, não com um sentimento de tristeza e de desânimo, se você por acaso não aproveitou devidamente, mas com a atitude de: eu vou viver o hoje, este agora que me é dado, com todo o amor, com toda a caridade que me for possível. Irei suplicar a Deus que me conceda mais caridade, mais amor, para que eu viva intensamente cada instante que me é dado. Que, como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, o ontem já passou. O amanhã não sei se me será dado. Eu tenho apenas agora para amar. A irmã Carmela do Espírito Santo, tenho quase certeza que ela já é beata. A irmã Carmela do Espírito Santo, ela vai dizer assim: trata-se de dar a cada instante o máximo de amor. Isso é tudo aquilo que você fizer. Em cada instante da sua vida, você deve colocar o máximo de amor. Sejam as coisas cotidianas, corriqueiras, sejam as realidades mais espirituais. Devemos colocar o máximo de amor em cada realidade. E ela continua: trata-se de dar a cada instante o máximo de amor, de eternizar o instante que foge. De eternizar o instante que foge. Isto é, eu vou amar com todo o meu coração a Deus, naquele banheiro lavado, naquele olhar para o meu irmão, naquela ocasião que eu tenho de servir alguém, naquele sofrimento que eu tenho que suportar. Isto é, estou passando por uma situação de sofrimento, então eu vou vivê-lo com amor a Deus, amando a Deus, me unindo a Deus, naquela renúncia que eu preciso fazer, naquela cruz que eu preciso abraçar, naquela coisa boa que eu preciso fazer, mas eu vou fazer com amor. Porque quantas vezes, meus santos, nós fazemos coisas boas sem amor. Nós sofremos sem amor. E fazemos renúncias sem amor. Isto é, fazemos porque tem que fazer, eu vou fazer. Mas se eu puser amor, se eu suplicar a Deus o seu Espírito, se eu pedir a Deus uma porção dobrada da sua graça, e eu puser amor em tudo aquilo ganha um quê de eternidade. Tudo aquilo me faz crescer ainda mais. Então, a fralda que você troca do seu filho, a comida que você faz para o seu marido, a palavra carinhosa que você dedica à sua esposa, se você puser amor, tudo aquilo faz você crescer na caridade e faz com que você se prepare cada vez mais para o seu encontro definitivo com Deus, porque a passagem do tempo sempre nos deve fazer refletir
que um dia nós passaremos com Ele. Isto é, um dia também, isto é, daqui a pouco, o dia 31 morre. E o dia 31 de dezembro de 2024 nunca mais vai voltar. Ele vai morrer. E um dia, eu também, com este dia, seja 31 de dezembro de 2024, seja 17 de outubro de 2025, seja 31 de outubro de 2030, um dia, com aquele dia que morre, eu também morrerei. Então nós precisamos, refletindo sobre a passagem do tempo, refletir sobre a passagem da nossa vida e pedir a Deus então que nós amemos e amemos muito a Deus cada dia que nos é dado, porque com quantas futilidades, com quantas coisas caducas nós desperdiçamos o nosso tempo que passa. Talvez você olhe para trás, para o ano de 2024, e você diga que você perdeu muito do seu tempo com coisas caducas, fugidias, fúteis até. E você tenha essa tentação de desanimar. Mas repito, isso deve servir de trampolim para você suplicar a graça de Deus para viver de uma maneira diferente hoje, não o ano de 2025. Porque isso pode se tornar uma ilusão. Você fica pensando em como viver o ano de 2025, mas o ano de 2025 é muito grande. Viva com intensidade de amor na caridade hoje. Porque o ontem já passou. O amanhã eu não sei se me será dado. Eu tenho apenas hoje para amar a Deus. Um documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 48, tem um trecho muito bonito. Diz assim: a caridade santifica todas as ações. Imagine, se você puser caridade naquilo que você faz, por mais corriqueira, por mais cotidiana, por mais comum que seja, ela santifica todas as ações. A caridade santifica todas as ações, até as mais banais e indiferentes, e lhes confere um valor de eternidade. Aliás, pela mesma caridade, somos impelidos a viver mais intensamente por Ele, por Deus, que por nós morreu e ressuscitou. Por isso, nos esforcemos para ser em tudo agradáveis ao Senhor, a fim de que, terminando o único curso de nossa vida terrena, que temos apenas uma vida para amar a Deus, terminando o único curso de nossa vida terrena, mereçamos ser admitidos com Ele ao banquete nupcial e sermos contados entre os bem-aventurados. Então, meus irmãos, estamos neste último dia do ano fazendo como que uma retrospectiva e convido você a depois reservar um tempo da sua oração para você pensar com que espírito você viveu este ano de 2024 e com que espírito você quer viver a partir de agora. Se movido pelo espírito de eternidade, se movido pela busca da glória de Deus, se movido para alegrar o coração de nosso Senhor e com isso encontrar a sua felicidade, se movido pela caridade, amando a Deus em todas as coisas que você faz, ou se movido pelos interesses banais, corriqueiros e até fúteis. Com que força você deseja que mova as suas ações? Pois bem,
No início da homilia, então, nós falávamos que o tempo não volta mais. Que o ano de 2024 está terminando e quem viveu bem, muito bem, glória a Deus. Quem viveu mal, perdeu a oportunidade. Por quê? O tempo passou e 2024 não voltará mais. Mas Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma visão, uma sacada espiritual muito profunda. Ela vai dizer assim, ela vai dizer também como Santo Agostinho. Santo Agostinho olha para a sua vida pregressa e diz: tarde te amei. Isto é, como eu amei tarde a Deus. Vivi tanto tempo longe de Deus, procurando Deus onde Ele não estava, e procurando tantas coisas fora de Deus. Tarde eu amei a Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer também algo semelhante. Ela vai dizer assim: ó Senhor, quão tarde se inflamaram os meus desejos. Isto é, como foi tarde que eu despertei para te amar de verdade. Quão tarde se inflamaram meus desejos, mas cedo me andáveis, Senhor, a solicitar e a chamar que eu toda me empregasse em vós. Isto é, eu tarde despertei para ti, para vós, mas vós desde cedo me procuráveis. Ó Deus meu e misericórdia minha, como vos é fácil mostrá-las agora em vossa serva. Isto é, como é fácil para vós, que sois todo-poderoso, mostrar misericórdia a mim que despertei tão tarde para vos amar. Poderoso sois, grande Deus. Agora se poderá entender se tem razão a minha alma quando, ao considerar o tempo que perdeu, ela vai dizer: agora eu vou ver se eu tinha razão quando eu pensava o tempo que eu perdi. O tempo que eu perdi, Senhor, ao considerar o tempo que perdeu a minha alma, e eu creio que no instante vós podeis fazer que eu o torne a ganhar. Ela diz: eu penso no tempo que eu perdi de amar a Deus, mas eu medito e eu vejo que o Senhor é tão poderoso que o Senhor pode fazer com que eu ganhe tudo aquilo que eu perdi e eu alcance tudo aquilo que eu desperdicei. Como? Ela diz: parece desatino, parece loucura pensar assim. Por quê? Pois se costuma dizer que o tempo perdido não se pode recuperar. E eu falei isso durante toda a homilia, que o ano de 2024 não volta. E Santa Teresa diz isso, diz: parece que o que eu estou pedindo é loucura, porque todo mundo diz que o que passou, passou. Que o tempo que passou não volta mais. Mas ela diz: mas existe alguma coisa impossível ao Deus Todo-Poderoso? Ela diz: vós sois todo-poderoso, grande Deus. Vós podeis. Aí ela vai dizer: bendito sejais, meu Deus. Ó Senhor, confesso vosso grande poder. Poderoso como sois, haverá algo impossível a vós que tudo podeis? Recuperai, Deus meu, recuperai para mim o tempo perdido, dando-me tanta graça no presente e no futuro, que eu me apresente diante de vós com vestes preparadas para as bodas. Isto é, que Deus me conceda tanta graça hoje, de modo que eu recupere toda a graça perdida nos meus 48 anos de vida. Tudo aquilo que eu, durante 48 anos de vida, eu não aproveitei, Deus pode me conceder nesse instante, porque Ele é
o Deus Todo-Poderoso. Isso enche o nosso coração de alegria. Isso enche o nosso coração de esperança. Com outras palavras, Santa Teresinha disse isso na imagem do elevador. Isto é, você pode subir um prédio de 15 andares pelas escadas com grande esforço e pode até parar no primeiro andar. Mas se você entra no elevador, tchum, e o elevador leva você até o 15º andar. Mas aqui, meus irmãos, compreendem o quê? Você precisa se voltar para Deus. Deus isso pode realizar? Pode. Deus isso quer realizar? Deus quer nos conceder graças que nós não merecemos? Sim, porque é graça. Tudo aquilo que Deus nos concede, em última instância, nós não merecemos, porque é graça. Mas nós precisamos nos unir a Ele e suplicar que Ele compense o tempo perdido. Nós podemos, meus irmãos, então, neste último dia do ano de 2024, nós podemos com toda a humildade dobrar os nossos joelhos diante dessa palavra proclamada, ou depois que você receber a Santíssima Eucaristia, voltar para o seu banco e dizer com toda sinceridade: Senhor, eu desperdicei muitas graças neste ano de 2024. Senhor, quantas orações mal feitas e desatentas. Quantas oportunidades em que eu tive para crescer no amor e não aproveitei. Tantas coisas boas e corretas eu as fiz, mas sem amor. Tantos sofrimentos experimentei, mas sem me unir a Ti na cruz, sem me unir ao amor. Tantas coisas que eu deveria renunciar, e eu renunciei, mas sem amor. Mas eu vos peço, Senhor, derramai o vosso amor no meu coração, para que eu, neste único dia do ano de 2024, eu possa crescer no amor muito mais do que em todas aquelas oportunidades desperdiçadas no decorrer de todo este ano. Eu creio, Senhor, que vós sois todo-poderoso e cheio de misericórdia. Façamos, meus santos, esta súplica, façamos esta prece e peçamos que esta mesma inclinação para Deus e disponibilidade para suplicar a sua graça esteja presente não apenas no último ano de 2024, mas em todos os dias que Deus nos conceder viver deste próximo ano que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.